Tudo bem se eu gravar a aula, tem que pedir consentimento, tá? A apresentação também, professor? É, É que eu não cheguei a estudar muito dela, tá mas bom, tudo você bem. não, Mas fica a tudo seu bem, critério. Tudo bem? tá bem. Então, eu vou desligar minha câmera e microfone aqui, e aí você pode apresentar, tá bom? Certo. Na introdução, eu pensei em trazer um pouquinho sobre a Revolução Verde, para Então, poder. por isso que eu falei. Apresenta como você fosse apresentar mesmo. Depois a gente conversa, tá bom? Tá bem. Sobre a introdução, tem a questão da Revolução Verde, que é aquele momento que tem a ideia de modernização, de trazer um pacote tecnológico, a questão de trazer a questão da máquina, de sementes transgênicas e tal. E a partir desse momento da Revolução Verde, que é lá da década de 60, 70, surgem as contradições. E dentre essas contradições está a questão de um modo de produção agrícola convencional e do quanto que isso pode impactar questões sociais, questões ambientais. E uma solução para esse paradigma de agricultura seria a agroecologia, uma dessas soluções. Então, dentro do trabalho seria abordar essa questão da agroecologia. E aqui no extremo sul da Bahia tem os conflitos fundiários. Nesses conflitos fundiários surgem essas questões que desde a Revolução Verde já começou a surgir, por exemplo, questões de concentração de terra, é, essas questões dos impactos ambientais e esses conflitos fundiários estão relacionados com a criação do movimento sem terra, que seria justamente o movimento para poder lutar pela terra, e os assentamentos agroecológicos está dentro desse movimento sem terra. Existe aqui no extremo sul da Bahia um projeto de assentamento agroecológico que foi criado, eu acho que em 2012, com parceria da Fibria, da USP e dos assentamentos daqui do extremo sul da Bahia, e tem 7 núcleos de assentamentos, e dentre esses 7 núcleos desses assentamentos tem o Jaci Rocha. Esse Jaci Rocha seria o local que seria desenvolvido a pesquisa. Eu preciso ainda caracterizar melhor a questão do Jaci Rocha e tal. E para poder desenvolver essa pesquisa, a ideia seria partir do questionamento se fazer parte desse assentamento agroecológico, que no caso seria o projeto Assentamento Agroecológico, que é um projeto que existe desde 2012 aqui no sul da Bahia, se potencializa a questão das práticas de sustentabilidade. Para isso, seria utilizada a questão dos indicadores de sustentabilidade. Esses indicadores de sustentabilidade é um meio de medir, de monitorar como é que está ocorrendo essa questão dessas práticas sustentáveis do local, e quais foram as mudanças desencadeadas pelo projeto Assentamento Agroecológico no assentamento Jaci Rocha. Esse seria o questionamento, a problematização do trabalho. Como o objetivo geral seria caracterizar e avaliar a sustentabilidade ambiental do Jaci Rocha, situado no extremo sul da Bahia, por meio dos indicadores de sustentabilidade. O objetivo específico seria definir os indicadores de sustentabilidade do assentamento Jaci Rocha. O outro objetivo específico seria avaliar. Você Sim, está apresentando, passando os slides? estou passando. Não está aparecendo? Não, está aparecendo para mim. Não está nos objetivos, não, né? Não, está na tela do Do negócio. primeiro. Agora está passando. Eu posso. Que se eu Pode, acho que. você, pode ser por aí, é porque você tem que Ah, compartilhar tá certo. acho que a tela inteira, eu acho, do seu computador, para Entendi. passar. Desse Uhum. jeito, quando você
troca a tela, pede para apresentar, ele troca a tela, então não aparece. Mas tudo bem, pode apresentar por aí. Eu estou dando uma dica que tem esse erro aí, tá bom? Tá bom. O objetivo geral seria a questão de caracterizar e avaliar a sustentabilidade ambiental do Jaci Rocha por meio dos indicadores de sustentabilidade. Esse objetivo ele seria desdobrado em 3, que são os específicos, que o primeiro seria definir os indicadores de sustentabilidade do assentamento Jaci Rocha. O segundo seria avaliar os critérios definidos no assentamento Jaci Rocha que orienta as práticas de sustentabilidade. E o último seria compreender a contribuição do projeto de assentamento agroecológico para a sustentabilidade. Sobre o materiais e métodos, por enquanto eu tenho isso, preciso ainda escrever mais. Sobre o projeto de pesquisa, eu pensei que seria de cunho descritivo, com abordagem quali quantitativo, isso porque quantitativo, porque eu teria a questão de ter a entrevista semi-estruturada, então qualitativo nesse sentido, e quantitativo porque eu teria também a questão dos indicadores de sustentabilidade. Aí, através desses indicadores de sustentabilidade, eu talvez precisaria de dados relacionados ao ambiente, por exemplo, questão de tamanho de APP e outras coisas. Os procedimentos adotados seria a pesquisa de campo, que eu precisaria ir a campo para poder fazer tanto a entrevista semi-estruturada. Essa entrevista semi-estruturada, ela seria feita com as lideranças do assentamento. Eu teria também, nessa pesquisa de campo, um questionário, só que esse questionário seria direcionado para os assentados. Seria questões rápidas para poder eles mesmos responder, por isso que seria o questionário. Essas questões seriam relacionadas a esses indicadores de sustentabilidade. Por exemplo, a questão do tamanho de APP, se existe APP, se existe tal rio que está sendo protegido, a questão das nascentes e outras coisas. Teria também a questão da construção dos indicadores de sustentabilidade. Uma opção seria utilizar o barômetro da sustentabilidade para poder fazer essa questão dos indicadores de sustentabilidade, que é um indicador. E eu teria, como tem a questão da entrevista e questionário também, eu penso que seria necessário passar pelo comitê de ética e ter a questão do termo de consentimento e livre esclarecimento para a questão da entrevista. Eu não sei se esse termo se aplica também para a questão do questionário, mas tem a entrevista, aí teria que ter. Como resultados esperados, eu tenho a questão de compreender a importância para o extremo sul da Bahia do programa Assentamento Agroecológico, para o desenvolvimento do território daqui do extremo sul da Bahia e da importância desses atores com essas práticas sustentáveis, para o desenvolvimento dessas práticas sustentáveis. Um outro resultado esperado seria contribuir no diagnóstico de sustentabilidade do assentamento, isso através dos indicadores, e com isso conhecer essas práticas sustentáveis, inclusive através do conhecimento da identificação dessas práticas que são adotadas, poder indicar quais poderiam ser os caminhos para poder potencializar essas práticas que eles estão adotando e identificar mesmo também os desafios que para essa questão da transição do convencional para o agroecológico. E um outro resultado seria a questão de divulgar pesquisa, divulgar seja em artigos, resumo, outras coisas, para que outras pessoas também tenham acesso ao que estaria sendo feito aqui no extremo sul. Sobre o orçamento, eu ainda não completei ele, falta fazer. Como materiais permanentes, eu teria notebook, a questão do gravador de áudio, eu coloquei gravador de áudio, eu não sei se poderia usar o do celular. Aí tem os recursos humanos, eu não consegui ainda fazer o quanto que eu precisaria, quanto que gastaria com a questão do orientador, eu preciso fazer esse cálculo ainda. E tem os materiais de custeio, que seria a internet, a passagem, eu coloquei como passagem de ônibus, mas eu não sei, que precisaria eu me deslocar daqui para o assentamento. Aí, o finalzinho seria o resumo do financiamento. Como eu não fiz, aí não coloquei ainda. E tem um cronograma,
eu coloquei o cronograma, no caso de 12 meses, com levantamento bibliográfico, pesquisa documental, organização do roteiro para entrevista, a pesquisa de campo, a análise dos dados, a redação do trabalho, a revisão e redação final, a entrega da monografia e a defesa, no caso. E as referências, como eram as principais, eu coloquei só 3. Por enquanto é isso, professor. Ainda tem muita coisa para fazer. Tá, ele... O professor Frederico estaria te acompanhando nisso, não é isso? Isso. Ele está te orientando ou não? Pois é, professor. É igual eu falei com o senhor. Eu tinha feito alguma coisa num outro componente, aí eu estou tentando desenvolver isso. Ele me acompanhou no outro componente. Aí, a partir das instruções que ele deu no outro componente, eu estou tentando desenvolver. Eu conversei com ele, aí surgiu aquela questão lá que eu falei com o senhor, a questão da iniciação científica. Aí, se eu fosse aplicar isso aqui, seria só daqui 12 meses. 12 vezes ou 10. Então, Seria o projeto integrador 2 e o 3. Então, mas você pode passar agora, passa no projeto integrador 1, e depois você aplica isso, faz o projeto integrador 2, quando começar a fazer o projeto mesmo em si. Você pode esperar esse tempo, não tem problema. O que eu estou falando para você não perder o componente desse quadrimestre. Sim. Porque, assim, do ponto de vista aqui, tem algumas falhas aí, mas é cabível de correção, tudo, é coisa de menor, entendeu? Agora, você tem que conversar com ele. Tá bem. Tá? O que eu aconselho é conversa com ele, se puder mandar uma mensagem até hoje, falando, olha, professor, explica a situação direitinho, e aí depois você manda uma mensagem só, um e-mail, alguma coisa. Na segunda-feira você conversa com ele, sabe? Fala Tá que, certo. por mim, não teria problema entregar o termo de compromisso agora, o que não pode é você perder o componente, sabe? Tendo o projeto quase pronto. Tá bem, Eu eu não vou vi a conversar parte direitinho escrita, com ele. eu não vi a parte escrita, né? Então, estou falando do que você apresentou, tá? Uhum. E agora, do ponto de vista da apresentação, você tem que ver esse negócio, por exemplo, você começou a passar os slides, só que quando você vai apresentar aqui, você tem que compartilhar a tela inteira desse jeito, não só uma guia, igual você fez, uma janela, né? No Aí aplicativo. impede, né, que passe o Então, próximo. então, eu estava vendo aqui e falei, não está passando. E aí, se ele está lendo só, o que ele está fazendo? Aí depois, com o tempo, não. Ele está... Aí eu entendi. Por isso que eu chamei você. Não está passando, tá? Agora, quando eu falei assim, tenta apresentar como você apresentaria, é que você tentou explicar como você vai apresentar, né? Então, evitar isso e apresentar de verdade. Hã? Tá certo. Aí na semana que vem, que seria a apresentação, eu apresento tudo direitinho. É Tá semana que bom. vem, né? Isso. Sexta, sábado. 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 Eu vou mandar uma mensagem pro Frederico, tá? Explicando a sua situação. Aí você entra em contato com ele, tá? Uhum. Tá Mas eu bem. já faço meio de campo para você não perder o componente, tá bom? Tá certo. Obrigado. O que eu acho, tá? Senão você vai tomar um zero aí à toa, Hum, tá bom? tá ótimo. Tranquilo, então ele vai lá, conversa com ele, tá? Sobre isso. E aí você pode até mandar uma mensagem, não tem problema não, tá? Uhum. Eu respondo, tá bom? Certinho. Tranquilo, então falou, abraço. Abraço. Até, professor. Ok, tchau, tchau.